bicho! Começa agora! Decrépitos! Muito bom momento, Brasil! Começando mais um Decrépitos, e hoje um Decrépitos mais do que especial. Eu sou Daniel Baer, tem aqui comigo ele, João Carvalho. E aí, Daniel, um prazer estar aqui com você hoje pra gente gravar esse aí que é um tipo de episódio que a galera adora quando a gente faz. Tinha muito tempo de não fazer. É verdade, finalmente voltamos a fazer, vamos destrinchar aqui. Não, calma, vamos apresentar o Mordente primeiro. Temos também Rafael Mordente, nosso anjo do podcast. Pois é, né? Eu tô aqui também. Então, tipo, oi, etc. Muito bem, meus amigos. Hoje estamos aqui para destrinchar um livro de autor brasileiro, coisa que a gente adora, né? Sim. Que são autores brasileiros e, melhor, autores brasileiros que são nossos ouvintes. O que prova que nosso podcast não deixa as pessoas burras. Exatamente. Sim. Né? A gente fica muito feliz. Nós estamos aqui pra provar que isso talvez não dê tão certo, mas os nossos ouvintes não. Exatamente. Fica aí comprovado que essa burrice é totalmente volitiva. Sim. É uma coisa nossa. É uma coisa nossa que a gente tem aqui. Mas, sim, o que a gente vai destrinchar hoje, meu querido João Carvalho? Hoje, cara, nós vamos destrinchar o nosso maravilhoso livro O Último Mito, do Gustavo Gabardo. O Último Mito, ele é um livro que também são 3, porque ele tem edições diferentes, né? Então, assim, você que tá lendo e que é louco por fantasia, talvez já conheça e talvez já tenha, e talvez você tenha os 3, né? Volume 1, 2 e 3. Ou se você pegou a edição mais antiga, igual a minha, você tem o Último Mito, o volumão, né? Volumão, que é aquela chaprosca gigantesca. Ele me lembra muito o maravilhoso dicionário alemão da Langenscheidt, que é o Taschenwörterbuch, que é o dicionário de bolso. E aí ele só cabe no bolso de uma jardineira de um gigante, sabe? Os caras, eles meio que não mediram bem os bolsos, né, nessa situação. Não, sabe? Então, Nada, assim, se você for no metaleiro... Se Eu você for no metaleiro em 1998, cabe no bolso. É verdade. Eu tenho a versão de bolso do livro do Gustavo, que é feito para o bolso traseiro de uma Harley Fat Boy, sacou? Exatamente, então você se prepare, vamos fazer aqui a primeira parte dando um apanhadão, né, de todo esse gênero literário de fantasia, e logo depois a gente vai partir para os spoilers. Então a gente vai avisar quando tiver, porque tem gente que não gosta, quer terminar de ler o livro antes, então a gente avisa, ó, aqui ó, a partir daqui, spoilerzaços na sua fuça, tudo isso e muito mais. Hoje não tem recado, vamos direto para o nosso Destrinchando Livros no Decrépito. Normalmente, quando a gente vai fazer um episódio de literatura sobre o livro, eu gosto de fazer assim, não, vamos falar um pouco antes da literatura que ele tá inserido, né? De qual ramo, de qual escola, com o que ele parece e tal, pra gente trazer pra quem tá em casa nos ouvindo essa sensação de conforto maior, de saber assim, pô, se eu curti isso, então eu vou curtir aquilo, sabe? Porque às vezes você ouve o nome do livro, você vai entrando e tal, e aí na hora que você tá no meio do livro, você fala assim, ah, saquei, é ficção científica, ah, é terror, é thriller, é suspense, é fantasia. Aqui no Decrépitos não, a gente já te deixa preparado, já vai te azeitando pra você entender a beleza magnífica do livro. E assim, eu sei que essa não é a hora de eu falar do livro, mas eu tenho que falar do livro. O livro, ele é maravilhosamente bem escrito. Ele é um livro grande que não parece ter o tamanho que ele tem, sabe? Então, assim, eu super recomendo mesmo. Vou falar depois por quê. Pois muito bem, nós estamos aqui com o livro do Gabardo, que ele é um livro do gênero maior da fantasia. Agora, ele em específico escreve uma fantasia que é quase uma versão contemporânea do que antigamente eram as epopeias, né? Porque ele narra toda uma história épica, desde o começo até o seu fim. E isso que é muito maravilhoso no livro. O livro tem começo, o livro tem meio e o livro tem fim. Então, tanto se você pegar
a versão de um livrão só, como se pegar a versão em 3 livros, você vai ter começo, meio e fim pra sua história. Você vai ter resolution. Você vai chegar no final e falar assim, e aí as coisas fazem sentido. E isso é uma delícia, né? Porque tem muito livro que vai indo e depois não chega a lugar nenhum ou deixa tudo aberto no final, sabe? Aquela coisa da menina virando a lanterna pra cara e falando, e todos estavam mortos há 400 anos. Que aí você ficou assim, porra, mas... Ou a pessoa acorda, né? Era um sonho. A pessoa acorda, era um sonho. Não. Esse livro não, cara. Esse livro, as histórias têm desenvolvimento, os enlaces têm seus desenlaces, sabe? Então, parabéns, menino Gabardo, por não ser calhorda com seu leitor. Tá? Fica aqui um beijo no teu coração. Eu posso fazer rapidinho, João? Só minha opinião rápida. Me lembrou muito, principalmente a primeira cena do livro, do cara procurando lá, mas depois a gente vai falar melhor. Me lembrou muito o jeito de escrever do Neil Gaiman. Um estilinho assim, né? Tem aquela. Sim. Tem essa história do anjo e tal. E aquele suspense de se ele vai conseguir escapar do negócio, que ele tá procurando uma coisa que está escondida ali. Me lembrou bastante, cara. Eu, na hora que eu coloquei algumas referências que eu acho que estão próximas, eu nem coloquei o Neil Gaiman, porque eu fui mais dentro do subgênero, sabe? Do fantasião mesmo, né? Do fantasião mesmo, mas super te entendo e de fato. E assim como o Neil, é uma escrita muito gostosa. Sim. É uma escrita muito envolvente. É muito fácil. Sabe, assim, os personagens, você rapidamente sabe quem eles são, qual é aquele modus operandi dele, ele traça muito bem o que eles fazem, por que eles fazem e como eles fazem. Então, assim, tem toda uma tridimensionalidade dos personagens que ajuda muito o livro, e facilita muito a leitura. A Pretinha tá querendo ler o livro, a cachorrinha. A Pretinha tá querendo ler o livro, minha cachorra tá aqui, gente, e ela pulou no meu colo e ela está pedindo carinho, tadinha. E a gente tá fazendo com imagem, então fica muito fofinho. Você vai gravar e não vai ficar comigo, seu monstro. Mas é isso. Voltando, gente. Por que o livro me lembra tanto uma epopeia? Porque existe, de fato, várias coisas que são presentes no livro que também estão presentes na epopeia. Primeiro que eu falei é isso, né? Essa história gigantesca que vai se desvelando, que tem um começo, meio e fim. Mais ainda do que isso, o Gabardo ele usa um estratagema literário que é maravilhoso, que é muito típico tanto da antiguidade, mas principalmente nesse caso medieval, que é a relação do microcosmos com o macrocosmos. Você tem um microcosmo humano, onde você tem uma história que passa desses homens que estão ali envolvidos, que ela vai ter um começo, um meio e um fim. E você tem um macrocosmo mítico, que essa única geração de homens que vai perfazer esse caminho dessas várias gerações de deuses, de seres angelicais, de seres demoníacos, dessas potestades de poder, né, intenso que vivem para fora da nossa realidade tangível do dia a dia, também perfazem uma história, e essas histórias vão se miscuindo, essas estradas vão se encontrando o tempo todo. De certa forma, não só essa ideia do microcosmo e do macrocosmo era muito presente na literatura medieval, né, mas também na literatura da antiguidade oriental, da Suméria, né? Vamos falar aqui, ó, ciclo de Bilgamesh, né? Shanakba e Muru, Inuma e Luawilu, né? Ou seja, ele o abismo viu, enquanto os deuses eram como os homens, né? O Atrahas, o prêmio super sábio, o ciclo do Bilgamesh Sumério que vai dar depois, né? O Shanakba e Muru, o ciclo acadiano de Gilgamesh. A relação das duas personagens humanas, ela é muito próxima à relação de Gilgamesh e Enkidu. E a busca dos dois por uma verdade que é maior do que eles leva também à glória, à morte e à redenção. Então, assim, é uma escritura de fantasia que ela é muito calcada na epopeia, e principalmente na epopeia antiga, né? Porque o gênero de epopeia, ele é um gênero que vai perpassar a história humana, né? Na contemporaneidade bem menos, ele vai cair em desuso, né? E a epopeia, ele é um gênero que ele é quase, ele não é, ele é uma escrita em versos, que não é o caso aqui.
né? Tanto que o gênero de fantasia, que é o nosso subgênero contemporâneo, né, que bebe muito no gênero da epopeia, ele mantém várias coisas em comum, né? Esse distanciamento desse narrador, né? A narração de acontecimentos, né? Esse encadeamento das ações que vai de forma progressiva, apesar de forma progressiva, o Gabardo usa aqui no livro um estratagema literário que é muito engraçado, porque ele é extremamente presente em Hollywood hoje em dia e era extremamente presente na Suméria 3.000 anos atrás. Entre um e outro ele deu um pulo, que é a composição em anel, né? Você vai ter composição em anel muito tradicional na literatura do Oriente Próximo na Antiguidade. Depois você tem um pulo gigantesco que você vai ter algumas composições em anel, como por exemplo o anel dos Nibelungos, Beowulf, né? No Ocidente medievo. E aí agora vem sendo usado muito também como estratégia de narrativa do cinema, né? Meu cachorro está comendo minha cadeira, gente, por isso que eu tô tendo que tirar aqui. Pretinha, não é pra você comer a cadeira, meu amor. E o Gabardo faz isso, por quê? Porque ele começa o livro num flash forward, Sim, que só cara. vai ser explicado quase no final do livro, e que não é o desfecho do livro. Tem muito mais livro depois que o flash forward é explicado, só que você acaba lendo 800 páginas antes de chegar no flash forward. E depois disso tem várias reviravoltas. Então, assim, é um livro que é maravilhosamente bem escrito, né? Para além disso, para além de todo esse tracejar da epopeia, né? E se a gente for pensar como que a epopeia, né? Por mais que a gente não saiba disso muitas vezes, a verdade é que havia uma proximidade na escrita do Oriente Próximo com o que veio a ser a nossa cultura, né, cultura grega e helênica clássica, muito maior do que a gente imagina. Então, por exemplo, os grandes trabalhos, as grandes epopeias dos gregos, né, Hesíodo com o Trabalhos Dias, Homero com a Ilíada e a Odisseia, eles são muito mais próximos e muito mais dependentes de mitos que vêm do Oriente Próximo do que a gente sabe hoje. Assim, do que eles diziam na época e que a gente só veio a saber de verdade hoje, quando os trabalhos de tradução, os trabalhos de glosar esses textos, né, aumentaram um tanto. Então, assim, se a gente tem uma continuação dessa tradição em Roma, por exemplo, a Eneida, né, Virgílio escreve maravilhosamente bem, quem curtiu o gênero recomendo, né, e depois esse é um gênero que volta muito na Idade Média, né, o ciclo arturiano, é o Cid espanhol, né, as novelas de cavalaria do Chrétien de Troyes, né, o da Hinder Nibelung, né, o Anel dos Nibelungos, Beowulf, entre todos esses, né, e vai desaguar na modernidade sob uma nova forma, já pensando uma concepção ligada muito ao nascimento dos Estados Nacionais, né, como por exemplo nos Lusíadas. Por mais que se a gente for pensar também, né, o próprio El Cid espanhol, ele é muito ligado ao nascimento do Estado Nacional espanhol, né, da Guerra de Reconquista e tudo mais, bem como o Anel dos Nibelungos também traça, né, toda uma história do povo alemão. Ou seja, esse estilo, esse tom grandioso, essas personagens moralmente elevadas, né, e não necessariamente significando, né, que os seus feitos sejam elevados moralmente porque são bons, são elevados moralmente no sentido de uma vastidão, de uma potência moral enorme, tanto para o bem como para o mal, sabe? E aí você tem tudo isso que leva àquilo que muitos especialistas chamam de mito-história, que é a história e o mito se intercalando na narrativa o tempo todo. Eu vou falando, eu vou empolgando porque eu gosto muito do assunto. Eu acho que eu não falei o que é composição em anel. Composição em anel é quando o começo de uma história e o final, as partes finais de uma história se repetem e aí finalmente aquilo que era o começo passa a fazer sentido, sabe? A primeira vez que isso é usada é exatamente em Gilgamesh na Acádia, né? Porque o épico do Gilgamesh abre com mostrando-se a cidade de Uruk, chegando na cidade, descrevendo a cidade, que ele estava chegando na cidade, e termina com ele chegando na cidade, entendeu? Então ele abre e termina da mesma forma, e quando ele termina você entende por que ele começou daquele jeito,
sabe? E isso Gabardo fez, porque quando ele faz esse flash forward e que depois você tem lá no final essa volta do flash forward para entender, você tem todo um anel de narrativa aí que vai preencher isso e vai você vai finalmente entender tudo aquilo que você leu no primeiro capítulo e você vê, tipo assim, pô, você tá vendo um negócio, já tá acontecendo uma ação, já tá as personagens como que dadas, como se apresentadas, você fala, porra, o que tá acontecendo, onde que eu tô? E aí você tem uma quebra, uma volta lá atrás, e aí lá na frente, na hora que você vai ver aquilo, você fala, porra, agora eu entendi, agora fez sentido. Sim, sempre dá aquele uou, agora sim. Sabe, e isso é uma coisa que é muito difícil de você fazer e não deixar artificial, sabe, e nesse sentido eu parabenizo muito o menino Gabardo. Pois bem, qual que é o tipo literário aqui do nosso livro, né? Ele é uma ficção fantástica, né? Por que ele é uma ficção fantástica? Porque ele ultrapassa o físico, o mundo do tangível, o mundo humano que nós conhecemos, o mundo político a todo tempo. E ele faz exatamente usando essa metafísica como uma discussão profunda dos significados do ser humano, né? Todos esses deuses, todas essas criaturas, essas potências que aparecem, que vão, né, comandar o destino da humanidade por milênios, eles são extremamente humanos, sabe? Eles têm as atitudes mais comuns e diuturnas que nós temos. Eles cobiçam, eles traem, eles mentem, eles matam, eles cometem vacilos idiotas, sabe? Então, assim... Sim, foi o que eu falei do Neil Gaiman, que me lembrou, por causa desse estilão também, né? Não, demais. Então, assim, isso é uma forma de você usar a metafísica, né? Ou seja, usar o não humano para além do humano, para além da sociedade, para discutir exatamente o ser humano, né? Porque é muito engraçado que, em última instância, né, salvo algumas figuras dentro do livro, né, que tem, de fato, né, uma moral muito ilibada e que, de fato, tem uma preocupação ética muito grande, os grandes eticistas do livro, os grandes defensores da ética são, em última instância, os dois personagens humanos, que são os personagens centrais que o livro vai fazer sobre isso, né? E eu acho muito legal como ele usa essa discussão metafísica exatamente para poder, né, fazer uma discussão de ética, uma discussão de moral que ajuda muito a gente também a entender as figuras, sabe? E essa é uma discussão que ela tem uma profundidade muito grande, porque ela é uma discussão que questiona os papéis tradicionais que nos são dados a esses deuses. E isso eu vou entrar na hora que a gente for fazer a nossa discussãozinha ali mais, né, já dentro do livro. Caminhando um pouco adiante, né, a gente tem que lembrar o que é a ficção fantástica contemporânea, né? Você tem exemplos que já são clássicos dessa ficção fantástica, né? Quem nunca ouviu falar do Tolkien, né? Quem nunca viu O Senhor dos Anéis? Quem nunca ouviu falar do C.S. Lewis? Eu lembrei de uma coisa, rapidinho. Fala. Vocês chegaram a ver a discussão que Tolkien, algumas semanas atrás, estava no Trending Topics, por causa de um print de uma conversa de duas meninas que elas estavam falando, não sei o que lá, e a menina pega e vira... Claramente o Tolkien copiou a J.K. Rowling em seus livros. E gerou todo um debate. Nossa, meu Deus do céu. Mas eu boto outro cara aí, João. Boto o Stephen King, que eu falei pra você no começo, por conta de A Torre Negra, que é total fantasioso dele, cara. Mas o Stephen King é fantasia contemporânea. O Tolkien e o Lewis já é uma coisa mais clássica. Já mais clássico, mortos e já escreveram há muito tempo, entendeu? Acho que o Stephen King também tá morto. Segundo ele já tá morto por dentro há muito tempo. Sim, mas assim, o que eu tô te falando é que, tipo assim, quando você pega, por exemplo, assim, a forma narrativa do Tolkien, a forma narrativa do Lewis, elas já são pra nós mais datadas, sabe? Sim. E os dois eram brothers, né? Tem essa história também. Os dois eram brothers. E hoje em dia, cara, essa é um gênero que cresceu muito. E que ele cresceu muito, né? Tanto no gênero, na vertente infanto-juvenil dele, né? Você tem diversos livros de ficção fantástica em vertente infanto-juvenil que viraram filme, né? Aí nos últimos 10, 15 anos, como também ele cresceu na sua vertente adulta, e ele ganhou muita atenção, principalmente, né, a partir do nosso querido Game of Thrones, né, Jogo de Tronos. O Jogo dos Tronos. Né?
Ou se você for traduzir game como veado, o veado dos tronos, que é melhor ainda, porque game pode ser deer, né? No sentido de veado animal galheiro. Olha só, eu gosto mais, eu gostei mais agora do veado dos tronos. Exatamente, se eu tivesse traduzido, é assim que eu teria colocado na capa. E... um bichinho sentadinho, bonitinho no trono, assim. Bicho sentadinho no trono, sacou? Com a sua galha, cada galha com o nome de uma das famílias, entendeu? É, a coroa assim por cima. Mas assim, desde que né, o Game of Thrones ganhou essa dimensão global, muita atenção vem sendo dada para a literatura fantástica contemporânea, mas é uma literatura que, tipo assim, desde os anos 80, ela é campeã de vendagem há muito tempo, e são grandes autores, que são autores muito conhecidos. Você leu o Game of Thrones? Só pra perguntar? Li até onde foi, né? Não, eu li só até o livro 2, eu acho. Eu só comecei a ler, depois eu vi o seriado e eu fiquei preguiçoso e não li. E é bom? É bom? É bem escrito ou não? É meio... O livro é melhor do que o seriado. É. Não, tanto é que ele vai terminar o livro, tá falando que vai ser um final diferente do seriado que todo mundo odiou, né? O livro é muito melhor do que o seriado, e eu acho que o livro, cara, é o exato mesmo rolê do A Torre Negra que você falou, sacou? Uhum. E assim, e o livro, cara, é tipo assim, A Torre Negra, ou se não você for pensar, Operação Cavalo de Troia. Imagina tentar fazer um filme com todas as operações Cavalo de Troia junto em 2h30. 9 livros do tamanho do livro do Gabardo. É tipo isso. É tipo isso. E o Game of Thrones também é um puta de uns livrão, né? Um grossão. Não, e todos esses livros de ficção fantástica costumam ser um puta de uns livrão grossão. É. Porque o que esses caras estão fazendo, cara, é fazer a gênero de todo um cosmos, sabe? Uhum, sim. Os caras criam um mundo, as relações políticas desse mundo, as relações religiosas desse mundo, a física e a metafísica desse mundo. Sim, o Tolkien não só criou os mundos, como criou as línguas do vários mundo. Caras criam as línguas, ainda tem, tipo assim, todas aquelas relações políticas num espaço contínuo-temporal. Às vezes o cara, pra fazer isso, ele cria uma história de 5.000 anos, 7.000 anos, que vão ser tratados ao longo de 9 livros, 12 livros. Sim, cara. Tipo, Sabe? o Cornwell não termina os livros dele nunca, até hoje. Nunca. É muito foda, cara. É bom, mas, tipo, é um negócio que você... Porra, não acaba nunca esse negócio. A literatura de ficção fantástica, ela tem isso, cara, que ela tem essa questão do world building, né? Ela é uma construção de um mundo, né? Uhum. Porque não basta você simplesmente trazer os personagens e ter o mundo como um pressuposto. Sabe? Mesmo quando eu faço um romance datado, eu posso ter o mundo como pressuposto. Se eu falar assim, isso aqui é um romance de corte que tá acontecendo na corte de Luís XV. Eu não preciso de explicar muito a história, porque é um período histórico, as pessoas conhecem, as pessoas já viram filme, elas imaginam como vai ser, você entende? Sim. Mas quando eu tô construindo um mundo do nada... Aí você tem que explicar tudo. Aí você tem que explicar tudo. Então é aí que entra a mito-história. Por quê? Porque normalmente narrações da história política daquele mundo, acrescida das narrações da história mítica, ou seja, da história metafísica daquele mundo, tem que ser intercalada na narrativa para você compor a tridimensionalidade desse mundo. Uhum, sim. Então, por exemplo, assim, no livro do Gabardo, você tem várias mini-epopeias dentro do livro. Você tem um período em que você, por exemplo, você começa com um flash forward, e aí você é apresentado a um grupo de deuses, né, que são deuses cananitas. Depois de um tempo da evolução narrativa daqueles deuses cananitas, você tem um momento de uma quebra, onde você tem a história daqueles deuses. Por que eles estão ali, quem eles são, de onde que eles vêm, como eles descobriram seus poderes, em que lugares que eles reinaram, como que politicamente eles aconteceram, por que eles tinham deixado de reinar, por que eles estavam presos, por que eles estavam soltos, aonde que eles estão, com quem que eles se lidam, sabe? Então toda essa construção de mundo é algo muito profundo, sabe? Muito difícil. Importante, né, pra você entender a história. E, bicho, você tem que fazer isso em vários níveis diferentes, sabe? Porque, por exemplo, o Gabardo, quando ele vai falar dos acontecimentos, né, que se passam na nossa atualidade, ele tem que sobrepor à nossa atualidade a construção de mundo dele. Você sabe que eu tava lendo e ficava pensando, puta que pariu, esse cara teve um trabalho de pesquisa nesse negócio, pra ele poder escrever isso tudo com essa profundidade toda que ele dá nas coisas. Nossa senhora. É engraçado, então, assim, e é engraçado que esse passo,
esse trabalho de pesquisa dele fica evidente até para quem desconhece as fontes de pesquisa. Fica bem claro o quão minucioso é o trampo de sobreposição entre realidade, de forma a você construir um negócio que seja distinto e ao mesmo tempo uniforme. Mordente, eu vou dar um passo além, cara. Não é nem só sobreposição, é entrelaçamento, cara. É um negócio impressionante. Ele realmente tece a realidade do negócio. Ele a famigerada cosmogonia, né? Ele tece a realidade ali. Velho, e é um negócio de louco, porque, tipo assim, ele vai costurando as relações políticas com a história mitológica de uma forma, cara, que, assim, pra quem sabe a história, pô, eu sou historiador, eu mexi com a antiga muito tempo da minha vida, mexi com medieval muito tempo da minha vida, então, assim, eu particularmente, lendo o livro do Gabardo, eu fiquei ainda mais brutalmente impressionado do que a maioria das pessoas que não tiver estudado isso vai ficar, sabe? Porque uma coisa é você ler ali os nomes, ver ali o que tá acontecendo, e você não ter tido exposição nenhuma, nem a esses fatos, nem a esses seres, a essas, né, entidades anteriormente, e aquilo já te impacta pela criatividade, pela forma como a história é dada e tudo mais. Mas no meu caso, cara, eu estudei profundamente boa parte das mitologias que ele tá trabalhando. Sim. Se o livro fosse ruim, não passava por você. Você ia falar, isso aqui não, não. Então, assim, velho, é assustador, cara. E é assustador também as soluções narrativas que ele dá pra juntar os mitos que às vezes são mitos diferentes. A forma como ele trabalha as soluções políticas para resolver as soluções narrativas dos mitos que conflitam, sabe? Que ele vai mostrando como que o predomínio, ora num lugar, ora num outro, de um deus ou de um grupamento de deus ou um grupamento de seres, vai refazendo politicamente aquelas próprias narrativas e criando uma nova meta-história, uma nova mitologia, que em última instância não tem nada a ver com o que de fato aconteceu, sabe? Nem quando os próprios seres falseiam as suas próprias histórias. São deuses falseando as suas próprias histórias com um cunho político que vai fazer sentido lá na frente, cara. Nesse sentido, esse trabalho de entrelaçamento das histórias é absurdamente assustador. O cara é bom, sabe? Assim, eu tenho certeza que o Gabardo tem 72 escritores fantasmas, sacou? Espalhados em bibliotecas do mundo inteiro, pesquisando pra ele. Porque o trabalho é muito foda pra um cara só, né, cara? Sabe, tipo assim, Gustavo Gabardo é a nova forma de que se chama coletividade Borg, sacou? Porque ele pode-se dizer que ele está pra literatura de fantasia como o PVC está pro futebol. Exatamente, cara. Ele é uma rede de HDs. Ele é uma rede de HDs, cara. É uma rede neural, você entende? Na hora que ele termina de escrever, você fala, porra, Gabardo, eu li seu livro, cara, que foda. Ele olha pra você com a cara fechada e fala assim, pense no seu cérebro. O seu cérebro é um favo, o meu cérebro uma colmeia. Sabe? Aí você fala, desculpa, Gabardo. Eu quero saber, agora eu quero saber a pontuação do Gabardo no Cartola. É aí que a gente vai ver. Você não é foda assim? Cai pra dentro no jogo de porrinha, seu trouxa. Né? Mas falando sério, assim, só pra gente fechar essa primeira parte e poder entrar no livro em si, né, eu trouxe alguns outros exemplos de literatura fantástica contemporânea, né, que eu coloquei como um subtítulo tudo o que Game of Thrones prometeu e não cumpriu. Risos. Né? Eu adorei isso. Porque, assim, gente, e aqui, sendo muito sincero, eu estou falando da série e não dos livros, tá? Os livros, até onde eu li, são infinitamente melhores que a série, e a série meio que atropela umas partes e fala, foda-se, sacou? Eu vou dar a solução mais fácil aqui, eu vou dar a solução do fanbase. E eu vi a série toda, e assim, eu vi muita gente comentando, tipo assim, nossa, foi vitória do fanbase, sacou? Aquela história de casalzinho, chipado. É o famoso o que aconteceu com Star Wars, né, cara? Não pode agradar fã, cara, não pode agradar fã. A cachorra está comendo todos os cabos da casa agora. Sou eu aqui atrás. Toda hora ela morde alguma coisa, vocês desculpem todos. Ela tá com o dente crescendo, tadinha, ela é criança.
A gente coloca no final do post uma foto da cachorrinha, sabe? Por favor. Sentir compaixão, entendeu? Sim. Vou mandar uma foto boa dela depois. Manda um videozinho que daí eu faço um GIF pra gente pôr. Fino, vou mandar. Então, né, eu trouxe aqui alguns autores, né, que eu recomendo, e boa parte dessas recomendações eu peguei do homem que mais entende de literatura fantástica no planeta, que é meu brother, o Rinco, que eu tenho certeza que vai estar ouvindo esse episódio, que sempre ouve os nossos episódios, que é um amor de pessoas, e o melhor jogador de Goblins do Legacy brasileiro. Um abraço pra ele. Um beijo pro menino Rinco. Um beijo, um abraço, um queijo. Cara, e o Rinco, assim, o Rinco tem um Instagram que é muito legal, que ele faz as recomendações. Oi! E o Rinco vai postando todos os livros que ele foi lendo ao longo do ano e vai falando, pô, eu gostei disso por causa disso, eu gostei disso por causa daquilo. E eu colo nas recomendações do Rinco e vou lendo o que eu dou conta, sacou? O Rinco, pra você ter ideia, cara, nós estamos em setembro, ele tá na recomendação número 45. Caramba. E aí você pensa que cada livro desse é um livro do Gabardo, sabe? Aquela coisa, 4 dedos de livro, né? Cara, assim, o livro ele é um monolito, sacou? E aí, baseando-me nas recomendações do menino Rinco que eu consegui ler, né, eu vou deixar só alguns nomes de alguns livros aqui pra quem pode se interessar, e aí eu acho que a gente já pode passar direto pra falar dos livros, né? Então, assim, dos autores meus preferidos atualmente, cara, recomendo muito Joe Abercrombie, tá? Que tem uma trilogia que é muito legal, que chama O Poder da Espada, sacou? Que, tipo, é gore, sacou? É tipo... já ouvi falar, já. É gore, é um rolê gore e é muito foda, tá? Vou recomendar a linda moçoila Robin Hobb, né? Robin com R, Hobb com H, né? Que escreve uma série de livros muito maior chamada Helm of Elderlings, mas que eu só li deles A Saga do Assassino. E é muito legal, cara. É uma coisa assim, são 4 trilogias e uma quadrilogia, né? Porque esse povo escreve assim... Esse pessoal, nossa, Esse pessoal, cara, senta no fim de semana e fala assim, porra, não rendi 7.000 páginas. Sabe? É tipo isso. Divide 3 livros aí. Sacou? Pô, peço desculpas, gente, não rendi, não tô bem. Sacou? E é muito legal, né? E o cara que, tipo assim, eu acho que o Rinco é o maior fã do Brandon Sanderson da história da humanidade. Eu acho que nem a mãe do Brandon Sanderson gosta dele igual o Rinco, sacou? E o Brandon Sanderson é um cara que, tipo, pô, é um puta escritor, velho. O cara tem uma produção gigantesca, assim, né? E a obra, entre aspas, principal dele é um universo que ele criou, que é o Cosmere, né? E dentre ele tem várias sequências, tem Elantris, Mistborn, Warbreaker, né? Que são bem famosas, tá? Eu só li o Mistborn, então eu vou recomendar o Mistborn, que eu acho muito legal, que é uma trilogia, né? Porque eu não tenho a capacidade do Rinco, né? Que eu tenho certeza que o Rinco também, junto do Gabardo, faz parte da coletividade Borg, sacou? E à noite ele dá um LOL desses livros, porque não tem como ele ter lido o que ele lê, sabe? É assustador. E por fim, deixar aqui uma outra que é bem legal também, que é o Robert Jordan com o Wheel of Time, que, cara, é um universo muito sui generis, porque, assim, a galera tem tanto medo do, entre aspas, bem quanto do mal, sabe? Uhum. E é a construção que vai dando, né, é uma vila pequena, do Randall Thor, vai dando a construção e tal, e é muito legal, cara. E assim, eu li o primeiro livro, são 14. Isso que eu vi aqui, cara, são 14 livros, cara. Sabe, eu li o primeiro. Nossa. O primeiro é ótimo, sacou? Não sei te dizer sobre os outros 13, um dia vai. Eu fico pensando como que deve ser o Word dessa galera. Não, os caras, tipo assim, né, tipo, não, eu contratei um servidor de 1 petabyte pra poder colocar a atualização do último capítulo, né? Sim. Eu fico imaginando que é porque dependendo do tamanho do arquivo do Word que você faz e dos recursos que você tem que usar, porque o Word já pensa, só letrinha e tal, mas ele é cheio de coisa. Sim. E ele é cheio de recurso. Recurso de subreferenciamento. A partir do momento que você escreve um negócio que está muito longo, é bom você usar aqueles recursos de
subreferência, que você só com um comando consegue voltar no capítulo X ou avançar para o Y, e chega no ponto que o Word vai demandar tanto do seu computador quanto, sei lá, o Premiere e o After Effects vai ficar ali demandando a mesma quantidade de processamento, memória, então realmente é um bagulho cabuloso. Tipo assim, você vira pro cara e fala assim, caralho, velho, que PC gamer foda. Ele falou, cara, eu vendi minha casa e comprei um PC gamer de 180 mil reais pra eu poder mexer no Word, né, cara? É um PC Writer, né? Pra esses caras aí. Você imagina se hoje em dia o Tolkien estivesse escrevendo em PC, como é que ia ser? Nossa, cara. O cara que dá detalhe do ladrilho, do chão, não sei o que, dos elfos. É foda. Vamos então entrar no livro de uma vez? Imagina o canal do YouTube do Tolkien, cara, ensinando a pronúncia em cada uma das línguas que ele inventava. Dol Goldor. Mas então vamos lá pro livro. Atenção, você que não gosta de spoiler. Já vamos entrar com spoiler ou a gente vai falar do livro antes sem spoilers? Eu vou falar um pouquinho sem spoiler. Porque, tipo assim, cara, não tem como você falar sem... Pois assim, eu vou falar sem spoilers importantes. Ah, tá. Então tá bom. Então você que não gosta de nada de spoiler... Se você não gosta de nada de spoiler, cara, a dica que eu te dou é compre já, compre agora, compre ontem. Sim, até porque a gente leu, eu e o Mordem, você leu a versão física, né, João? Eu li a versão física. Eu e o Mordem, a gente leu o do Kindle, que já não pesa tanto. Sim, quanto a versão física. Mais suave. É mais suave, pelo menos pra você segurar. Ó, pra você que gosta de fantasia, cara, é um banquete. Não, cara, Nossa. É muito bom, cara. É muito foda, velho. É muito foda. Sim. Sabe? Tipo assim, não apenas pra você que gosta de fantasia, cara. Pra você que gosta de história é um banquete. Também, pra você que gosta de fantasia é um banquete. Pra você que gosta de ocultismo é um banquete. Pra você que gosta de história da religião, você vai josar. Josar. Sacou? O livro... Pô, cara, tipo assim, é aquela coisa, né, bicho? Parece que o Gabardo escreveu ele pra mim, né? É, isso que eu ia falar. Eu gosto. As mensagens que a gente trocava quando a gente tava lendo, o João era... Nossa, cara, puta que pariu, que livro perfeito. Nossa, a melhor coisa que eu já li. O João tava apaixonado pelo livro. Eu sou muito suspeito pra falar do livro, mas, tipo assim, se você curte este tipo de rolê, cara, o rolê é muito pra você. Entramos no livro. Então, cara, vamos lá. Tipo, a parte sem spoilers é uma parte bem leve, bem light, só pra apresentar pras pessoas, né, que estão de fora o que o livro se trata. Né? O livro ele vai girar em torno de 2 personagens principais humanos, né? Um personagem principalzão mesmo, que é o Nikos, e o Ali, que vai acabar se tornando um grande aliado do Nikos, vai se tornar o Enkidu do Gilgamesh do Nikos, né? Que eles acabam entrando numa guerra entre deuses, sem saber que estão entrando numa guerra entre deuses, e isso vai mudar não só o destino deles, como o destino da humanidade, como o destino dos próprios deuses, né? Então, assim, eles vão ser tragados nessa história mítica, que é infinitamente maior do que eles, mas que eles vão acabar por se tornar, principalmente o Nikos, né, um dos grandes players, um dos grandes atores dessa história, que vai levar, no final das contas, a uma grande reviravolta nessa história. Como que a história... Inclusive, até retomando o lance, né, o que foi pontuado por meio do Neil Gaiman, né, de ter um caráter de humanidade nos personagens fantásticos, nos personagens deificados, que é uma coisa que é muito interessante no livro todo, é justamente isso, que essa elevação energética, espiritual, que poderia dar o protagonismo todo para as entidades, essa elevação ela é usada justamente para abastecer a valorização do espírito humano, né? Então, sim. A leitura oscila suavemente entre você imaginar as coisas, deixar sua cabeça viajar e, ao mesmo tempo, também ter identificações ali, né? Identificações de personalidade, de situações. Então, é um trabalho muito legal, porque não existe realmente uma membrana
que separa né, tipo, o que o espírito humano é capaz de fazer também é tomado como algo sobrenatural, e o que as entidades sobrenaturais fazem também é muito humano. Então fica naquela... Não tem uma tensão superficial entre cada camada, assim, é muito bem mesclado. Sim, cara, e é muito interessante que, principalmente quando, depois eu vou falar disso na parte com spoilers, né, mas com o desenvolvimento do livro, quando entra, né, um segundo momento do desenvolvimento da narrativa, isso vai ficar ainda mais claro, porque você vai ficar o tempo inteiro, entre aspas, sem saber pra quem você torce, sabe? Sim. Porque a coisa é muito mais cinzenta, sabe? Assim, uma coisa que você nota o tempo inteiro no livro como um todo é que não existe nenhum bem absoluto, nenhum mal que dure para sempre, sabe? Então, assim, a linha de relações, ela é muito mais dinâmica, muito mais dialética e muito mais cinzenta. Sim, eu adoro isso, cara, de não ter essa não tem um ou dois. É um negócio totalmente misturado, né? É tudo ali, sabe? Não tem o branco e o preto, você tem muito cinza, porque todos os dois tem muito de tudo, sabe? Sim, é uma moralidade não binária. Exatamente. Nossa, adorei adorei o conceito, Mordente. Tem que registrar isso aí. Chamar uma festinha não binária pra comemorar o conceito da moralidade não binária. E assim, cara, porra, voltando pro livro, né, você tem esses dois personagens principais, e como personagens secundários você vai ter no primeiro momento o núcleo formado por Baal, Eshimun e Anat, né, junto com os Baalim, que são esses grupos, né, dos deuses cananeus, e num segundo momento, né, você já vai ter nesse momento a apresentação da Ordem dos Anjos, mas não exatamente a apresentação de quem manda, de onde ela veio, para onde ela vai, como que ela funciona. E num segundo momento você vai ter a figura clássica do oponente, do adversário, né, do nosso querido menino Luiz Cifer, né, entrando junto com a Horda, né. A Ordem dos Anjos vai apresentar dois personagens que vão ser fantásticos como construção de profundidade, né, que vai ser o Miguel e o Daniel, né, que são dois anjos que têm atitudes muito diferentes e que as atitudes deles vão ser muito decisivas, tanto para um lado quanto para o outro, quanto para a evolução, né? E a partir do momento que você descobre quem é aquele que está por trás da Ordem dos Anjos, a verdadeira história do Senhor dos Exércitos, a figura de El Elyon, também um deus antigo cananita, vai ser muito importante, né? Então, assim, o que você tem, né? Depois dessa abertura em flash forward, você volta completamente para uma história que se passa já no plano mítico, no plano metafísico, que é a fuga de Eshimun daquilo que atualmente nós chamamos de inferno, mas que na verdade é uma prisão física dentro da Terra, né? Sim. E isso é uma outra coisa muito legal, que ele vai mostrando o tempo todo como que a criação do metafísico está sempre alicerçada, ancorada na realidade, na política, na vivência daquelas pessoas neste mundo, mas que ao mesmo tempo é um mundo povoado por seres de poderes infinitos, de grandes poderes e poderes muito diferentes entre si, muitas vezes antagônicos. Poucos têm muito mais do que um ou dois, são raríssimos que têm 3 poderes, por exemplo. E é assim, ao mesmo tempo, ele é um mundo que ele é um mundo metafísico, afinal de contas, você tá falando de poderes, né, de coisas que humanos não fazem, mas toda a criação histórica dessa metafísica, os lugares metafísicos, o céu, o inferno, o Dilmun, o Apsu, sabe, o Hades, todas essas figuras, né, que aparecem nas diversas mitologias, elas nada mais são do que uma concatenação política para instrumentalizar os jogos de poder que envolvem aquelas pessoas. E é exatamente profundamente humanos. Esse lance do mágico, né, dos poderes, é interessante também porque eles não funcionam como um ponto de destaque, por assim dizer. Eles funcionam como
uma ponte entre os arcos e os universos que estão entrelaçados. Então, ao mesmo tempo que você tem, vamos dizer, realidades distintas, né? Você tem a percepção de como que um humano está inserido naquilo, de como que um deus de uma certa vertente está inserido, mas todos eles são interligados pelos poderes. Os poderes não... Eles são naturais em todas as instâncias do livro. Sim, sim. Eu quase falei do filme por causa disso também. Ele tem uma característica... O filme, né? Que tá pensando lá na frente já. Ele tem uma característica cinemática que eu achei, assim, deslumbrante. Então, eu super concordo com o Mordente, né? E assim, o que é legal disso é exatamente essa naturalidade com que os poderes acabam aparecendo. Sim. Sabe? E é muito legal também porque o livro, ele vai trazer o que é um momento de ruptura, né? Que se esses poderes na antiguidade, quando a gente vai ouvindo as histórias do livro, né, são naturais, ou seja, toda vez que você ouve da antiguidade, você ouve de histórias de poderes, né, de grandes destruições, de gente fazendo coisas completamente impossíveis em guerras e tal, e isso faz parte daquela literatura antiga. O livro vai entrar exatamente num momento de ruptura da contemporaneidade, aonde esses deuses meio que vão sair do segundo plano e voltar a agir mais abertamente. E aí, com isso, eu acho que a gente devia terminar a parte sem spoiler e começar a parte com spoiler. Acho justo. Pode ser? Então vamos lá, você que não gosta de spoilers, você quer ler primeiro, tchau. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, valeu, semana que vem você volta. Mas você que não liga, tem gente que não liga, né? O brasileiro geralmente não liga, mas essa galera que curte fantasia, ela liga pra caramba pra spoiler. Então, vamos agora, a partir de agora, spoilers. A vinhetinha. Então, gente, agora que a gente pode falar de spoilers, porra, o livro começa no momento de ruptura onde os deuses vão voltar meio que a caminhar abertamente sobre a Terra e tacar o terror e tacar o puteiro. Dedo no cu e gritaria. Né? Dedo no cu e gritaria. O que você tem é que, tipo, porra, você tem o flash forward lá na frente, que você fica meio perdidão, o que tá acontecendo aqui, mas interessante, eles estão buscando algum item, é um item mágico, é um item arqueológico, que porra é essa? Plau começa com o Eshimun fugindo. O Eshimun, ele é um deus, esses seres todos são deuses, né, que ele tem o poder da cura. E ele tá encarcerado, preso há centenas e centenas de anos numa prisão de merda, até que ele finalmente, né, tá ali observando aquilo acontecendo o tempo todo, e eles, por terem o poder da cura, não morrem, né? Sim. Então, que delícia, né, ficar preso pra sempre. E aí ele começa a observar ali, tal, um barulho diferente, tal, não sei o que, consegue dar um Pelé na mulher que tinha entrado lá na guarda há pouco tempo, e foge. Só que na hora que ele foge, ele descobre que ele está fugindo de um lugar gigantesco, com vários níveis. E aí, tipo assim, cara, a aventura da fuga do Eshimun é do caralho. Sensacional. É um negócio sensacional, porque é muito claustrofóbico, cara. Parece que o cara tá te narrando você jogando Assassin's Creed, sabe? É um negócio assim, se você tirar você tem a sensação que, tipo assim, se o Eshimun peidar pro lado errado, ele vai morrer. Sim. E tem Nossa, é o tempo inteiro no fio da navalha, e aí você fica tipo assim, porra, se você não sabe, né, que Eshimun foi uma deidade cananita, não sei o que, ligada à cura e blá blá blá, e ninguém sabe, né? Ninguém sabe, isso é fato. Quem diabos é esse cara? Só que aí na hora que ele sai, e aí ele vai procurar seus mestres, Baal e Anat. Aí, só isso, Ok, conheço. Ok, Baal acho que é bem conhecido. É bem conhecida. Mas pra quem joga Diablo. Sabe? Pra quem joga Diablo. Você fala assim, ok, conheço a fera, né? E a partir daí, você entra num mundo de intrigas políticas entre deuses que estão acontecendo desde que a humanidade tem uma história escrita. E aí você começa a ser desvelado pra você as cortinas deste mundo por trás do nosso mundo, que na real controla o nosso mundo. São os mestres das pupetas, né? Exatamente. Como já diria o Metallica.
Como diria o Metallica, se eu tivesse traduzido, ia ser maestro das fantochas. Sim. Parece coisa do Silvio Santos, né, cara? E agora vem aí os maestros das fantochas. Com Larissa, Manoela e Maísa. É sempre isso. Mas aí, cara, a partir desse momento, você vai ter a cooptação dos humanos na história. E, em última instância, esses dois humanos que são os grandes personagens, né, o Nikos, o personagem principal, e o Ali, o coadjuvante mais importante, eles estão representando, na verdade, a cooptação de toda a humanidade naquelas histórias de uma forma mais aberta, que é o que vai passar a acontecer. Então, e é muito engraçado que no primeiro momento eles são cooptados por facções antagônicas. Sim. O Nikos é forçado a participar dos Baalim, que é o exército da galera que segue Baal, enquanto o Ali acaba participando da Ordem dos Anjos. Uhum. Eu posso fazer um parêntese idiota, rapidinho? Toda vez que eu via uma cena do Nikos, eu imaginava o Tony Ramos. Que ele era o Nikos, lembra na Belíssima, que ele fazia o grego? É verdade, o Nikos, é Nikos Petrakis, acho o nome dele. Que era pra lá e pra cá, Nikos. Eu sempre imaginei o Tony Ramos fazendo. Com um abraço aqui pra ele. Eu não lembro o nome do personagem, até porque não foi um jogo que eu joguei, mas eu pensava naquele personagem do GTA 4. Aquele... Chama Nikos? Chama Nikos também? Ah, tá. Eu não joguei. Eu não tenho certeza. Eu não sei. Inclusive, é uma coisa que perfaz, é um estilo que perfaz o livro todo, que eu comentei, né, que ele tem um aspecto cinematográfico ali, em que ele descreve as coisas de uma forma detalhada, mas sem deslumbre, né? Então, sim, ele usa do poder do adjetivo para reforçar o deleite visual, né? Então, para mim, que é uma grande entrada, eu coloquei análogo aí às primeiras cenas do Código da Vinci, em que na hora que você vê no cinema, você fala, cara, foi perfeito, foi perfeitamente escrito, não tem isso. Vamos fazer não sei o que, não, vamos fazer exatamente assim, vai ficar perfeito. Então, o deleite visual tá lá, mas ele tá sempre em função da descrição e não do deslumbre. E eu achei do caralho porque eu senti e eventualmente, né, na medida que a gente caminhar na narrativa, nos spoilers, mas pra mim ele tem uma mistura estética inesperada e muito gostosa entre God of War, Cavaleiros do Zodíaco e GTA. Realmente um casamento de estilos estéticos aí, que eu acho que foi muito possível pela forma como ele escreve, né? Que é funcionalidade em função... É a forma em função da funcionalidade, se é que isso faz sentido. Tipo, é bonito, tipo, ele não perde tempo falando da beleza de X e Y, mas cada segundo que tem disponível para isso é 100% aproveitado. Então fica tudo muito bem descrito, sua cabeça fica com aquelas informações, mas você não perde a noção do tempo dentro disso. As coisas são rapidamente jogadas ali. É como realmente ver o cenário ser pintado em time-lapse. Você vê todos aqueles detalhes, porque você está vendo eles sendo construídos muito rápido, então você consegue ver tudo, mas assim que está pronto já tem alguma coisa acontecendo. E eu achei isso muito, muito foda, e a forma como isso é desenvolvido no estilo dele mesmo. É uma linha estética que me agradou demais. E assim, cara, um negócio que eu acho muito legal é porque, tipo assim, eu tenho a versão inteira, né? Mas aí tem a versão partida em 3. A versão partida em 3, ela é o renascer dos deuses, a ascensão do mal e o fim dos dias, né? E aí quando você pega esses 3 arcos narrativos também, fica muito bom pra gente fazer essa parte, né, com os spoilers. Porque, tipo, porra, o que você vai ter nesse primeiro momento? É exatamente esse renascer dos deuses, ou seja, os deuses vão voltar à ativa, vão voltar a aparecer. E quais deuses? Todos. Porque você tem um mundo que é dominado pela ordem dos anjos. Os anjos não são anjos, os anjos são deuses. Esses deuses, você vai descobrir lá no final do livro como que eles são formados. Você vai descobrir que os primeiros deuses não nasceram deuses, eram humanos que foram encantados, né?
ainda no período sumeriano, né? E que a partir desse encantamento eles tinham todos os 20 poderes que os deuses hoje em dia têm, tanto o homem como a mulher, e a primeira deusa que nasceu deusa foi a filha desse casal, que nasceu com o poder da água. E aí cada filho deles já nascendo com um, às vezes com dois, e todos eles têm o poder da cura, não de apostar a cura sobre os outros, mas de se curar, né? Eles têm o poder de se recuperar muito rapidamente de qualquer ferimento, de se curar e de não morrer de morte natural, e chega uma certa idade que eles simplesmente não envelhecem mais. Esse poder todos eles têm. Os outros poderes, cada um vai tendo um poder ou um packzinho de poder diferentes, em níveis diferentes também, que eles, à medida que vão usando e aprendendo a usar, vão aprimorando. Vão aprimorando aqueles poderes. Então, assim, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nesse renascer dos deuses, o que você tem é o renascimento da vida pública, quase que, dos deuses, porque os deuses, num processo que durou aí, né, 3.000 anos, 4.000 anos para conseguir dar conta dele como um todo, eles deixam de ser os grandes mandatários políticos para ficarem num segundo plano, escondidos a partir do surgimento, né, do Senhor dos Exércitos, que é o Deus dos israelitas, que é o que hoje a gente chamaria de o Deus único, e que ganha ideologicamente, porque ele nunca consegue ganhar militarmente, então ele vai ganhando ideologicamente as suas batalhas até que ele consegue convencer um número tão grande de pessoas, de impérios e de tal, que ele acaba por ganhar militarmente também, mas é uma vitória ideológica, sabe? Se fosse Civilization, a vitória dele é ideológica, sabe? Saquei. E isso é muito foda. E essa vitória dele faz com que os outros deuses fiquem escondidos, porque os que não estão escondidos estão presos, porque ele, né, assim, eles vão falando, né, aí o Gabardo vai falando dos vários deuses, das várias mitologias, uma delas é a mitologia grega, né, e a mitologia grega, ela tem a ponte, que igual eu falei lá atrás o tempo todo, com a mitologia do Oriente. Então, do submundo do Oriente, que vira, né, depois o lugar onde Hades vai comandar, mas que é um lugar que foi criado na Terra por deuses, né, por Ereshkigal e Nergal, né, os deuses ainda do Oriente Próximo, que criam esse local, um reino escuro, um reino subterrâneo, que depois vai ser transformado, né, no Tártaros, onde o Hades vai erigir uma prisão essa que no começo, né, prendeu vários dos adversários políticos desses próprios deuses e que no final das contas acaba prendendo a grande maioria desses deuses, né? Que Sim. A ordem, a partir do momento que ela vai ganhando o poder político através do poder ideológico, isso acaba desaguando no seu poderio militar, ela começa a prender todos esses deuses, né? E esse primeiro momento de rebelião era uma rebelião que os deuses cananitas, o Baal, a Anat e os seus sequazes já estavam planejando há muito tempo, só que à medida que o livro vai indo, você descobre que todos os deuses estavam planejando há muito tempo e todos eles odeiam muito a Ordem dos Anjos, porque a Ordem dos Anjos fez exatamente isso. Ela proibiu eles de serem deuses, de terem a sua liberdade. Ela cerceou a liberdade deles, criando uma história falsa de que eles não existem, de que só um único Deus existe, né? E muito ironicamente, esse Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, ele sai de cena fisicamente para criar, né, essa ideia da sua existência metafísica, que acaba sendo uma grande espada de dois legumes, né? Porque a partir do momento que ele nunca consegue ser onipresente, nem onipotente, nem ter todos os poderes, ele meio que não pode voltar nunca. Então é aquela coisa que fica... Porque se ele voltar, vira grande decepção. Mas peraí, você não era praticamente um conceito? Vamos fazer uma aliança com o fodido Poseidon, cara. É muito foda, você tá lendo o livro, de repente o cara fala assim, então eu vou procurar o exército de Poseidon. Você fala, caralho, cara, que foda essa coisa, tipo... Sim. É muito legal, assim, daquela mitologia e tal. E aí eles vão tentar juntos fazer a invasão dessa prisão no Reino Escuro para libertar outros vários deuses que lá estão. Idas e vindas eles conseguem, e aí tem uma cela lá, que é a grande cela, que todo mundo olha pra ela assim, não, essa não. Que é a cela do nosso querido oponente, o adversário, tinhoso, o mochilo de criança, tá lá nessa cela. O Caduzinho do oitavo. Caduzinho do oitavo. O pé rachado. Tá Caduzinho. Caduzinho do oitavo é muito bom. Então, assim, Caduzinho fica preso e eles falam, não, agora nós vamos pra cima do paraíso. Só que quando eles falam que vão pra cima do paraíso, já tinha um plano dos deuses acadianos e sumerianos de invadirem o paraíso.
Mas E aí parte falar deles pra você, vai né? com ele, parte deles fala, não, isso é uma ideia burra, vocês estão agindo de uma forma burra, né? Tipo, os deuses tentando velocísticos Isso falando, que eu ia falar. compreender o seu plano, porque o seu plano é burro. Não, Que loucura! Não, que loucura, cara. Isso é burro. Você é burro, cara. Que loucura. E aí eles soltam o Caduzinho do oitavo, né? O Caduzinho do oitavo solta, por sua vez, todo mundo. E uma vez que ele se informa do que tinha acontecido durante a sua ausência, ele fala, ótimo. Esses caras fizeram um grande favor pra gente porque eles criaram a forma do apocalipse. Só que eles achavam que eles iam ter controle. Eles não vão ter controle nenhum. Já que eles querem um apocalipse, eu os darei um apocalipses. Tan, 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 né? E aí, nessa hora, cara, é uma parte que é muito legal, que ele vai formar, né, os 4 cavaleiros do apocalipse dele, cara. E os cavaleiros são a Tacloia, que é da América Central, né, cara, que é muito doido, fazendo o papel de fome. O Nergal fazendo peste, Ares fazendo guerra e o Thanatos fazendo morte. Então, assim, é literalmente os cavaleiros do zodíaco das mitologias, sacou? É muito fantástico, cara. É E muito aí, cara, os caras fantástico. começam a atacar o terror, e aí a Ordem percebe que a Ordem, ao longo do tempo, se tornou gordínea e gamer, sacou? Porque ela tava tão tranquilaça que nada nunca ia acontecer feijoada. Ela não tava preparada para um ataque tão brutal nesse tempo. E o mais legal nisso é que você começa a perceber que a prisão que eles fizeram contra o chamado Lúcifer, que depois a gente vai descobrir lá no final do livro, que na verdade, né, é o filho do Deus de Israel, é o Samiasa, né? Ele, na verdade, foi esse período que ele passou preso que fez ele desenvolver os poderes como nunca. Porque como ele estava preso numa célula sozinho, sem fazer absolutamente nada, e o poder dele era exatamente da ilusão, ele foi criando mundos e mundos para ele mesmo ali dentro. Ele basicamente fez o que o Max Cady faz em Cabo do Medo, né? Ele sai de um jeito, ele volta trozobado. Não, mas tipo isso, cara. Ele basicamente passou, tipo, 3.000 anos, 2.000 anos treinando, fazendo maromba, sacou? Sim, Marombado. E aí ele basicamente, cara, se torna onipresente, cara. Porque ele consegue expandir a consciência dele pra fazer as ilusões em vários lugares ao mesmo tempo e tal. E isso vai literalmente enlouquecer o pai dele. Que no final do livro vai matar ele, mas vai estar tão louco que ele não vai saber se ele matou, se ele não matou, se é uma ilusão. Se não é uma ilusão. O cara tá tão piu-piu das ideias. Piu-piu. O cara está tão tartaruga do quero transa das ideias. Ele sequer consegue ter contato de novo com a realidade. Ou seja, Lúcifer é morto, mas ele vence a batalha contra esse deus. E quando você vai vendo o que na verdade a Ordem dos Anjos fez, você sinceramente não consegue nem ver qual dos dois que é menos pior, sacou? É o famoso mundo dos deuses do tolerância zero, sabe? Ou você avadia, ninguém presta, bem-vindo ao pesadelo da realidade. Sim. Então, assim, quanto mais você vai vendo os desenvolvimentos, mais você vai vendo que ali ninguém presta. E o Nikos vai se apercebendo disso, né? Acaba que numa grande reviravolta, Nikos e Ali são respectivamente expulsos, cada qual do seu Dos seus clãs. planos e dos seus clãs que eles tinham sido primeiramente inseridos, e acabam por ficar juntos numa terceira missão, que é uma missão de acabar com essa porra toda, que é a missão central do livro. E o Nikos vai viver a vida dele inteira, né, do livro. Depois é óbvio que ele, quando termina, né, o final do livro, ele vive toda uma vida adulta antes de morrer, mas ele vai viver essa vida inteira do livro dele buscando exatamente uma forma de acabar com essa guerra e acabar, por conseguinte, com todos os deuses. Porque se a guerra acaba com algum dos grupos dos deuses vencendo, é a garantia de mais milênia de treta política, invejinha, guerra, morte, o Cabanalha 4. Sim. E ele acaba por tentar buscar através dos mitos, e aí ele vai contar com a ajuda de El Elyon. El Elyon, né? Pra quem estuda Bíblia, pra quem estuda aramaico bíblico, né? Sei que é uma galera muito grande, né? Então um beijo pra todo mundo que estuda aramaico bíblico que tá aí.
Os principalmente no Pentateuco, o Deus ele é chamado de El, né? Vem do El cananita. E o Gabardo conta literalmente assim, a história do mito de como que o Senhor dos Exércitos, né, Yahvé, vai roubar a figura de El, né? Que era para ser este grande Deus, que é El Elyon. El Elyon, então, vai ajudar o Nikos, sabendo que aquela ajuda no final pode inclusive extinguir a sua própria existência. E o Nikos, nessas milhões de idas, milhões de vindas, passagens que são aterrorizadoras, cara, o ataque a Roma, o ataque ao Vaticano. Sim. É um bagulho que você fica assim, caralho, sacou? Até o Nikos descobrir lenda atrás de lenda, atrás de lenda, atrás de artefato, e atrás de um e atrás de outro, pra no final ele perceber que nada daquilo deu errado, ele desistir, se suicidar. Só que quando o Nico suicida, é que ele de fato acha. Ele estava certo quando ele se suicida. A filha dos primeiros deuses que ele tinha ido visitar no céu, estava perseguindo ele, andando atrás dele para ver se ela podia ajudar com alguma coisa, mas ela não queria interferir. Ela salva ele, ela usa o seu poder das águas para afastar as águas, e ela acha de fato essa tábua primordial, esse selo primordial desses deuses. O Nikos, então, depois de morrer e voltar à vida, vai imbuir ele com esses poderes, e durante, 15 segundos, ele vai ser um deus onipresente, onipotente e tudo mais. E o Tony Ramos. Ele é o Tony Ramos. Ele vai ser aquilo que Javé sempre sonhou ser e nunca conseguiu. E que pra fazer isso ele torturou uma humanidade inteira por 3.000 anos. E aí na hora que ele consegue fazer isso, o que ele faz? Ele destrói o seu próprio poder. Ele destrói a tábua, porque a tábua era encantada pra não ser destruída, ele só conseguiu destruir porque ele tinha todos os poderes. E ao destruir a tábua, ele destrói todos os poderes dos deuses. Então os deuses deixam de ser deuses, eles começam a envelhecer e começam a ser pessoas normais. Ou seja, ele usou as joias para destruir as joias. Ele usou as joias para destruir as joias. E uma vez que ele usa as joias para destruir as joias, não é que a guerra acaba do nada, mas a guerra vai acabar porque os deuses vão morrer e o tempo vai passar. Sim, isso é um elemento muito legal da narrativa. Cara. Então, assim, no final do livro, o que você tem? Você tem um mundo em caos e em ruínas, mas agora você tem um mundo novo que tem possibilidade de ser qualquer coisa. Não importa o que ele vai ser outra coisa. É um novo começo da humanidade. Sim, a coisa toda, embora tenha muito tiro, porrada e bomba, a narrativa, a trama, ela não acaba com uma explosão, ela acaba com um suspiro, né? Ela acaba com... Que tem isso tudo, cara. Você tem 1 milhão de histórias paralelas, cara. Cara, a história de Samyaza com Lilith é linda, cara. Na hora que o Samyaza finalmente toma o céu, toma o paraíso, e que a Lilith morre na tomada do paraíso, e que ele fica um dia sentado do lado do cadáver dela no trono, e fala pra todo mundo assim, não, me dá licença que ela merece passar pelo menos um dia nesse trono que a gente lutou uma vida inteira pra conquistar. Sim. Ele fica de mão dada com a mulher morta um dia inteiro no trono, velho. Bicho, eu chorei igual uma criança, cara. Sim, cara, isso aí de partir o coração. E vou te falar uma coisa, cara. Desculpa aqui, mas Javé é um filho da puta, cara. Javé é um filho da puta e Miguel é um boy que odeia ciclovia, cara. Eu quero Samyaza é um coitado, cara. O Samyaza apanhou pra caralho, cara. O Samyaza é o menino da porteira da história, sacou? Porra. Fiquei triste quando ele morreu. Poxa, então você é um Samyazer. Eu sou um Samyazer.
Você ouviu? Decrépito. De volta na próxima semana.